atração principal, hoje com a nossa digníssima esfera de construção civil. Vocês olham o rostinho desses meninos aqui, gente, vocês não sabem o tamanho e a força que esses homens têm aí no ramo de construção, no ramo de elétrica. Então, primeiro, eu vou apresentar o Cristiano Dalgesso, 31 anos, noivo da Viviane, começou a carreira profissional aos 16 anos em uma empresa de comunicação visual. Aos 17, trabalhou como instrutor de informática, onde ficou na escola por 3 anos. Trabalhou em um escritório de contabilidade faz 11 anos que está na Roma, gente. Tá vendo? PVK. No cargo de gerente comercial e diretor consultor do BNI. Olha isso. Vou para vocês. Formado em Sistemas para Internet e Web Design pela Universidade Municipal de São Caetano e Design Gráfico pela Unip Anchieta e pós-graduado em Gestão Estratégica para Negócios pela Conquer, entre outros treinamentos de gestão de vendas e marketing. Mora com o pai, tem uma gata chamada Tuca e como principais hobbies, ele gosta de ler livros, viajar, jogar futebol, onde ele possui também o próprio time, tá? Só que vai jogar, né? Senão não joga, pai. Eu tô negociando para levar o Cláudio agora. Uma curiosidade, pedindo autorização para o diretor, pode contar a curiosidade? Conta aquela. Aquela lá, referência quente para você daqui a pouco. Conta aquela. Agora assistir Masterchef com a noiva e depois ir para a cozinha imitar as receitas. E agora com vocês, Michel Figueiredo. Presta bem atenção na biografia também, hein, gente? Vamos lá. Michel Figueiredo Custódio, 30 anos, namora a Thaís há 10 anos. Deixa eu conversar com a Thaís. É namoro ou união estável? Tem um labrador chamado Mel, a formação técnica em mecatrônica, engenheiro civil pela Escola de Engenharia de Mauá, MBA em projetos BIM, do 3D ao 7D. Caramba, ele já tá no 7D, gente. Só conhecia até o 5. Pelo INDEC, é isso? Implantador de sistemas de gestão da qualidade ISO 9001, PBQ, como que fala a sigla? PBQPH. Vocês entenderam, né? Pela... Virou militar. Gente, é muito chique. Eu falo para vocês. Professor dos cursos de gerenciamento de obras e gerenciamento de projetos na Faculdade de Belas Artes de São Paulo. Hobbies: assistir filmes, séries, passear e viajar. Coisa que ninguém sabe. Torcedor da Lusa do Canindé e fez ginástica olímpica até os 8 anos de idade. Essa é uma oportunidade de você pedir permissão. Aí a gente tem aqui um grupo cheio de comer. Gente, brincadeiras à parte, foi um momento quebra-gelo. Muito orgulhoso de apresentar vocês. 14 minutos, a palavra é de vocês. Muito bom dia a todos. Primeiro, é um privilégio muito grande estar aqui falando mais uma vez um pouquinho da Roma para vocês. Hoje, junto com o professor Michel, vamos falar de um tema muito importante, que é o plano de manutenção de condomínios. Inclusive, temos bastante convidados aí nesse ramo, então vai ser um tema bastante legal. Esperamos agregar um pouquinho mais desse conhecimento para vocês. Bom, quem somos então? A Roma é uma empresa especializada em engenharia elétrica. Fornecemos mão de obra qualificada para execução de trabalhos na área elétrica. Quais trabalhos, Cristiano? Na parte residencial, comercial, industrial, seja pequeno, médio ou grande porte. E aí, igual eu falei, a gente fornece então essa mão de obra qualificada, dentre alguns serviços que fazemos: iluminação, montagem de quadros, montagem de estrutura. Qualquer trabalho na área elétrica, laudos, a gente consegue atender os nossos clientes. Atendemos em todo o território brasileiro, mas a nossa maior cartela de clientes está aqui na Grande São Paulo. Agora, Michel, fala um pouquinho da DRC. Bom dia a todos, quero primeiramente agradecer aí a presença aí de vocês na nossa apresentação. Como o Cristiano falou, vamos tratar um pouquinho sobre o tema de manutenção do seu condomínio.
Sou Michel da DRC Engenharia. DRC Engenharia é uma empresa especializada na elaboração de projetos complementares para a construção civil, onde atendemos construtoras, incorporadoras, arquitetos, condomínios de todos os usos, pequenos, médios e grandes portes. E aí, pessoal, vou trazer um assunto bem polêmico, que é as normas. As pessoas falam, mas por que tem que trazer aí uma empresa especializada, né, qualificada, para cuidar dessa parte no meu condomínio? Lá em 2017, no último levantamento do Siduscom, tínhamos 1.047 normas para a construção civil. Então é muito complexo, né, saber essas normas, onde elas se enquadram, como elas se enquadram. E aí temos o enquadramento, né? Temos normas de desempenho, base de mais de 500 normas. Temos 2 normas apenas de manutenção. Pô, eu estou tranquilo, né? Fazer manutenção do meu condomínio, eu tenho só 2 normas. Mas aí, pessoal, a gente tem que pensar que todas as normas têm um prescritivo interno, que diz aí sobre a manutenção de cada sistema. Então, tudo isso tem que ser consolidado e trazer isso, né, para a vida útil do seu condomínio. Eu vou dar aqui alguns exemplos bem rápidos. 5674, a Bíblia do condomínio, né? É a norma que trata aí sobre a manutenção das edificações. 14037. Mas essa norma ela fala sobre a elaboração de manuais de uso, operação. Então, o que isso traz para o condomínio? Traz aquela velha mentira de garantia de 5 anos. Pessoal, a garantia começa lá vencendo com 6 meses e vai até 5 anos. E o elementos que vencem com 6 meses, com 1 ano, com 2 anos, com 3 anos, com 5 anos, é a 14037 que fala sobre isso daí. 16280 é aquela famosa norma da RT, né, que ficou famosa. Para fazer obra agora eu preciso comprar uma RT de engenheiro? Não. Você tem que contratar um engenheiro, um arquiteto para acompanhar a sua obra, para projetar a sua obra. E a 16747, que é a de inspeção predial, tem o nome do perito aí no lugar que não lembro. Então ele deve usar muito essa norma aí, 16747, que fala aí sobre a inspeção predial, diretrizes, conceitos e etc. E aqui eu trouxe um ponto bem importante, que é da 5674, que ela é lá de 2012, mas ela prescreve no escopo dela que todo condomínio, independente de quando ele for entregue, tem que ser adequado a essa norma. Meu condomínio é da década de 70, estou livre dessa norma. Mentira. A norma prescreve que você tem que se adequar a ela. Aí entra a nossa amiga Judite. É bom? Temos aí, por exemplo, também a 14037, que diz aí algumas coisas. Por exemplo, atestado de instalações elétricas e atestado de SPDA tem que ser aí incumbido de uma renovação anualmente pelo condomínio. E aí, nesse ponto, aí, nosso amigo Cristiano. Opa, olha, volta na minha. Temos aí a 16380, que diz que toda obra dentro de um condomínio, independente dela ser da área comum ou ser das áreas climativas, elas precisam aí ser acompanhadas de projetos. E nisso, temos a DRC para trabalhar com essa divulgação, estrutura, instalações, entre outros. Bom, o Michel ele colocou aqui então, principalmente agora trazendo para o meu lado, que é a parte elétrica, a questão da manutenção do sistema de para-raio. E quase, não é unanimidade, mas a cada 10 condomínios que visitamos, 8 pelo menos vai ter problemas no para-raio, porque é exatamente isso que ele colocou. Pensa que não precisa renovar o laudo, ou pensa que uma vez feito o laudo não precisa ter essa renovação, e não é o caso que acontece. Então, conforme a NBR 5419, o SPDA, o sistema de para-raio do condomínio, ele precisa passar por essas inspeções. Tanto a inspeção visual, quanto depois a medição ômica, para a gente saber exatamente como está o sistema do para-raio. E aí eu trago até para vocês aqui um exemplo de um laudo que a gente faz. Então, temos os números de descida, temos as medições ômicas de cada ponto, a conclusão do laudo. E eu quero destacar um ponto, que é outro ponto que a cada condomínio que a gente visita, e não é só condomínio, indústrias e outros ramos, que é a parte de supressor de surf. A grande maioria das pessoas entende que o para-raio é a questão que a gente está acostumado no condomínio, olha a parte de cima. Porém, não é bem isso. Um sistema de para-raio, por exemplo, ele é composto por duas etapas. A parte superior, que é o sistema externo, que chamamos, mas a parte inferior, que é exatamente essa sigla que é o DPS, que é esse dispositivo de proteção de surf. Quero isso. Aí agora como chama novamente. Bom, pensando nisso, quais problemas comuns que encontramos em condomínios por
falta de projetos, falta de acompanhamento, falta do plano de gestão de manutenção. Então, um exemplo, interfones removidos. Isso daqui, pessoal, interfone removido na área comum, por exemplo, em halls, é um item de comunicação em halls que é exigido por várias normas, inclusive aí pelo decreto do extintores pressurizados, reservatório de água servida suja, que estão causando aí problema de insalubridade, câmeras inoperantes causando aí um problema de segurança, quadros sem tampas dos disjuntores direitos, sem identificação dos disjuntores. Então qualquer um consegue manobrar o disjuntor, mas o maior problema, não sabe o que está manobrando, que não tem uma identificação. Ferrugem, falha de vedações em tufos das coberturas, causando infiltrações dos apartamentos de cobertura. Por isso que muitas pessoas que vivem em cobertura falam: ah, meu apartamento tem infiltração, muitas vezes é um problema no roof ali que está deixando infiltrar água. Vazamentos em garagem pode danificar veículos, falhas em bomba, que é um problema grave, porque isso acontece sábado à noite para o domingo, véspera de feriado, falta água em todos os apartamentos, falta de seta de fluxo, identificação, ninguém sabe quem está manobrando ali nos registros, caimento de piso invertido, então chove, a água entra para dentro da sala no lugar de empurrá-lo, falta de execução de revestimento no box, impermeabilização no box, né? Então quando a pessoa vai tomar banho ali durante o uso, provavelmente vai causar uma infiltração no vizinho de baixo. Então temos vários problemas aí causados por falta de projeto, falta de um plano de manutenção nas edificações. E aí entra a questão da manutenção preventiva dos quadros da área comum, que no começo da apresentação o Michel falou, são dois laudos principais de elétrica dentro dos condomínios, o laudo do sistema de para-raio e também o laudo elétrico. E como que a gente vai conseguir dar esse atestado se as instalações não estiverem em dia ou não tiverem um plano de manutenção corretamente no condomínio? E aí aqui eu trouxe alguns benefícios de você fazer a manutenção preventiva nos quadros, que é justamente você pode ter uma economia de até 40% do consumo de energia. E aí eu trouxe alguns itens dessa manutenção. Realizar a inspeção visual, reaperto das conexões, medição e análise dos valores de distribuição. Todos esses itens fazem parte de um bom plano de manutenção que, bem feito, vai acabar resultando em trabalhos como o da direita, que é o correto, não da esquerda, que é o que normalmente a gente encontra nos condomínios. Então, esse quadro aqui é um quadro que não passava por manutenção, e esse pessoal até está bonitinho. Quem trabalha no condomínio já viu que tem coisa até muito pior do que essa. E aí é um trabalho que a Roma também atua, fazendo a aplicação elétrica do condomínio, do quadro das áreas comuns, que é justamente principalmente o que o bombeiro vai olhar, o atestado do condomínio é o que necessita esses quadros, e a gente deixa ele totalmente correto com as normas, a NBR 5410, principalmente, para que o condomínio possa ter o seu atestado. Mas aí, para isso acontecer, tem que existir um plano de manutenção. E aí a gente estava falando um pouquinho mais. Pessoal, como todo plano de engenheiro, mostra de fluxograma, né? Então vamos ter aqui para a gente organizar as nossas ideias, né? Você mora no condomínio, síndico do condomínio, você tem um plano de manutenção? Não, se o plano de manutenção não possui gestão, nós podemos te ajudar com essa questão do plano de manutenção, elaboração, gestão, projetos necessários. E temos aí, você possui um plano de manutenção? Possui. E nesse plano de manutenção você vai precisar de uma manutenção de sistemas elétricos, seja rotineira, preventiva ou corretiva, como diz nosso amigo Romano, todos os caminhos te levam a Roma. Então temos ali a rotineira, preventiva ou corretiva, temos aí a Roma auxiliando vocês nessas questões. Bom, aí até o comando eu não combinei com ele não, ele veio de blusa verde, capacete verde assim, mas não foi combinado. Gente, é um tema muito extenso, é um tema que, entre outros momentos, precisa ser um pouco mais técnico. Quem trabalha na área da construção sabe que não tem como fugir disso, mas a gente quis trazer de uma forma leve aqui para conscientizar que principalmente tem muitos condomínios que nem têm um plano de manutenção. Isso é importante, pois falando agora do lado da Roma, que é a parte elétrica, traz muita segurança aos moradores. E aí os nossos pedidos de referência são arquitetos, construtoras, síndicos profissionais, administradores de condomínio ou outras áreas da construção civil, que sempre vai ter uma oportunidade para a gente conectar e fazer parcerias. Lembrando aí todos aqueles que precisam instalar, adequar, projetar, informar o seu empreendimento, guiar, acompanhar a condição de manutenção e projetar aí os seus edifícios na parte de fundação, estrutura e instalações. Qualquer dúvida, segue nos contatos, estou à disposição. Como diz o Cláudio, tem uma coisa que a gente não pode devolver, é o tempo, então agradeço o tempo de cada um de vocês, a atenção, é sempre um privilégio falar aqui nesse grupo de empresários.
Bom, eu queria agradecer a todos vocês também. Seguem aqui nos contatos. Qualquer dúvida, não deixe de nos procurar. E agradeço aí a atenção do tempo de todos. Aqui o time é pesado. Vamos dizer ainda da questão marcial da coisa. Aqui só tem faixa preta. Viu? E agora, por ordem, todo mundo pegar os contatos direitinho, tirar foto, tudo certinho. Agora, por ordem, né? Primeiro o Cris, depois o Michel, 30 segundos cada um. Por que BNI? Por que não BNI, né? BNI é onde você conecta empresários, onde até o Cláudio colocou benefício aqui de educação. Todo o tempo que a gente está em contato com o empresário, a gente está aprendendo mais sobre o negócio deles. Além de um ambiente colaborativo, onde tem parcerias mútuas. E fora isso, as amizades, que com certeza é o que a gente mais tem aqui no grupo. Então, só agradecer mesmo. Como disse o Cris, né? Por que não? Eu estou no BNI desde 2017, então já tenho algum tempo aí de BNI. Não enxergo a minha empresa mais no BNI. Quando eu entrei no BNI, eu era engenheiro, hoje sou empresário. Então aprendi no BNI como ser empresário, como fazer network. Graças a todos vocês que estão ajudando vocês nos ensinando todos os dias. Eu só quero agradecer ao grupo.